vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pontos fortes e pontos fracos. Esse é um assunto que pode causar um pouco de dor de barriga, porque a gente fica, putz, eu vou ter que pensar nos meus pontos fracos, eu quero deixar eles ignorados e não trabalhar em cima deles. A ideia é deixar essa relação um pouco mais tranquila para que a gente possa se desenvolver e fortalecer no que a gente já é bom e melhorar só o que tem que ser melhorado. Então, para começar, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que assim, você não vai ser bom em tudo. Todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. A gente querer ser bom em tudo vai fazer com que a gente não seja bom em nada. Então, essa tarefa de autoconhecimento, ela não é a coisa mais simples do mundo e mais gostosa de se fazer. Mas é super bom para quando a gente estiver dentro do mercado de trabalho ou nas entrevistas, a gente saber o que a gente gosta, o que a gente é bom e o que a gente não gosta e às vezes tem que melhorar. Antes da gente entrar nas técnicas de identificar os pontos fortes e os pontos fracos, acho que é legal trazer o porquê que essa atividade é tão divertida e tão boa no momento de procura de emprego. O primeiro ponto é que saber os nossos pontos fortes vai fazer a gente procurar essas características nas empresas e nos escopos de trabalho que a gente estiver procurando. E isso vai fazer com que a gente seja mais feliz e mais realizado nesse momento profissional. O segundo ponto é que por meio dessa tarefa de autoconhecimento e autocrítica, a gente vai conseguir entender quais pontos que a gente precisa se desenvolver. E por último, a gente vai ter mais clareza dos pontos que a gente domina e do que a gente se sente confortável em fazer. Então, para entrar no exercício de como identificar esses pontos fortes e pontos fracos, a primeira coisa que eu queria combinar com vocês é vamos parar de falar ponto fraco, vamos olhar para eles como pontos de melhoria, porque só da gente colocar como ponto fraco já faz a gente ter um distanciamento e querer não olhar para isso. Então a gente vai falar de pontos fortes e pontos de melhoria. A ideia aqui é que vocês separem um tempo, pega um vinho ou uma cerveja ou um suco ou que te faz ficar relaxado, relaxada e que seja um momento gostoso da sua vida, senta, pega um papel e faz a lista dos pontos fortes. Normalmente fazer a lista dos pontos fortes é mais fácil, mas não fica só neles, vai para os pontos fortes e depois nos pontos de melhoria. Não existe uma lista fechada de quais são os pontos fortes e os pontos para ser melhorado, então não vai existir um diabinho que vai ficar falando isso aí não é um ponto que você deve colocar. Então pensem o que faça sentido para o mercado de trabalho que vocês estão entrando, para a carreira que vocês estão escolhendo. Mas alguns exemplos, eu posso pegar falar bem em público ou não, posso colocar ser organizado ou não, entregar minhas tarefas no prazo ou não, falar um idioma bem ou não. Então, tem diversos pontos que eu consigo avaliar e entender o que faz sentido para aquele momento que eu estou procurando. Uma vez que eu tenho essa lista, não quer dizer que todos os pontos de melhoria eu vou precisar trabalhar em cima deles. Porque assim, se ele é um ponto a ser desenvolvido, provavelmente ele não é algo completamente natural para você. Então vai precisar de esforço, vai precisar de trabalho, vai precisar de empenho. Entenda dentro da sua carreira e do que você está escolhendo, quais pontos de melhoria que te atrapalham hoje. Se tiver alguns que te atrapalham, aí faz sentido focar neles. Por exemplo, pensando no mundo da tecnologia, de desenvolvimento, um perfil analítico é algo que é super relevante e que é um diferencial dentro desse mercado. Então, se você tem essa característica como ponto forte, reforça isso nas coisas que você faz. Se você tem isso como um ponto a ser desenvolvido, o que você pode fazer no seu dia a dia para fortalecer esse ponto a ser melhorado? E o mais legal de fazer esse exercício é porque sempre durante os processos seletivos tem aquela temida pergunta: cite um ponto fraco e um ponto forte do seu trabalho. E se a gente não se prepara antes, esse momento é aquele que a gente congela e fala: ai meu Deus, não sei o que fazer. Ela vai ver que eu tenho pontos fracos e que eu não sou tudo isso, eu não vou conseguir a vaga. E entra numa bola de neve que a gente não precisa entrar. Se você já fez esse exercício antes, provavelmente você vai estar muito mais preparado ou preparada para responder essa pergunta e não vai dar essa tela azul. E aí, ó, dica de quem já esteve do outro lado entrevistando. Ouvir alguém que sabe quais são seus pontos a serem desenvolvidos é muito bom. Mostra um autoconhecimento e uma maturidade muito legal. Se você nunca fez esse exercício antes, vale perguntar para as pessoas que você já trabalhou. Então, qual característica você acha que eu me destaco? Qual característica você acha que eu preciso melhorar? Se depois de perguntar para os seus amigos, as pessoas que você já trabalhou, ainda ficar dúvida, tem um formulário que a gente vai deixar aqui nos comentários que se chama Via Character. Ele vai fazer várias perguntinhas para determinar os seus pontos fortes e os pontos fracos. Eu já fiz o meu, eu acho que é super útil, me ajudou muito no meu desenvolvimento e depois a gente pode trocar figurinhas em cima dele. Então é isso. Como desafio desse vídeo, a ideia é que vocês rascunhem os pontos fortes e os pontos de melhoria, perguntem para as pessoas próximas de vocês, que vocês já trabalharam, o que elas enxergam disso tudo e façam o teste que a gente vai deixar aqui nos comentários. E de novo, sempre que tiver alguma dúvida, pode procurar a gente que a gente tá aqui para ajudar. Beijinhos!